da paz. Tem que lançar os problemas diante dele, entregar. Literalmente lançar, como ele diz. E nós estamos contemplando a oração do rei Josafá, tremendo. Vamos lá? Quem leu esta semana? Quem leu? Bom demais, né, gente? Dá uma força tremenda. Por quê? Porque é o mesmo Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos abrir lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Talvez alguém diga, ai meu Deus, mas de novo essa palavra. Sabe quem pergunta isso? Crianças espirituais é que perguntam, fazem esse tipo de pergunta. Vamos lá então. Não vamos ler o capítulo inteiro não, mas vamos atentar aqui algumas partes, tá? Que o Senhor Deus está assim nos chamando a atenção para isso. O título diz, Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Sempre lembrando, tá, irmãos? Que inimigo não é gente de carne e sangue, como Jesus disse. Jesus disse, amai a vossos inimigos. Quem conhece essa parte do Evangelho de Mateus? Então, amai a vossos inimigos. Então, no Antigo Testamento, a guerra era física. Era guerra corpo a corpo, a coisa era séria. Jesus veio e mostrou o que está por trás de tudo que rouba, mata e destrói. Jesus disse claramente, ele resume num versículo que você já conhece, Evangelho de João, quando Jesus diz, o ladrão ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí ele fala dele mesmo e diz, eu vim para que tenham vida. Ou seja, é outra história, eu cheguei para dar vida e vida em abundância. Agora, irmãos, uma realidade, tem de dar uma atenção total à palavra de Deus. Às vezes o cristão diz assim, não, mas eu presto atenção na palavra, a palavra está no meu coração. Só Deus sabe o que está dentro do coração de cada um. Deus sabe o que se passa dentro de cada um. Deus usa muitas simbologias, muitas figuras ilustrativas, para que o seu povo compreenda coisas espirituais que operam na vida material. Exemplo disso, ele diz que o nosso corpo é uma casa. E como é que está essa casa? Tem casa que você olha por fora e diz que é um palácio, mas será que lá dentro é tudo a boa ordem? Se faz lá dentro, de repente não. E a pessoa está dentro da igreja, entra ano, sai ano, está lá, carrega a Bíblia e ora, e faz isso, e faz aquilo e tal, mas Deus conhece, sabe o que está dentro. Ele sabe o que está dentro de cada um. Então, irmãos, nós vamos atentar porque o Josafá, ele é um grande exemplo. Se você leu em casa esse capítulo, como eu orientei, disse, leia, porque ele vai te dar força para você sair de qualquer dificuldade, vai te ensinar a orar, você vai dizer, Senhor, não tem outro, só o Senhor. Vai tomar posse usando o nome de Jesus que você herdeu do Novo Testamento. Tá? Mas se você já leu, você vê, quando vai chegando lá ao final do capítulo, Deus mostra que ele foi fiel a Deus em tudo. Ele realmente serviu a Deus. Irmãos, toda pessoa que decidir servir a Cristo, ela vai chocar com grande parte da sociedade e a sociedade com ela. Porque as diferenças. Poxa, você só quer saber de igreja, você segue a Bíblia, que absurdo. Ou você não vive, ou você isso, você não faz aquilo. Fazer o quê? O que aborrece a Deus? O que afasta do Espírito Santo? Então, quando uma pessoa se aproxima de Deus, pela palavra que é Jesus, ela tem um encontro com o verdadeiro Deus, o Deus que criou esse universo. Isso entra no coração e ninguém tira. Não tem como, ninguém consegue tirar. Irmãos, quando a pessoa nasce de novo, quando uma pessoa se converte a Cristo, quando ela recebe entendimento da palavra, ninguém tira isso dessa pessoa. Agora, ela tem de vigiar, porque se passar por um período de esfriamento espiritual, de repente o diabo ganha o terreno que ele tinha lá atrás. No pecado, às vezes no próprio sofrimento, na doença. Então o cristão tem de vigiar a sua vida, e é o dia a dia. Ah, mas isso é
Ah, não aguento, isso é uma prisão. Prisão? A presença de Deus, um culto, a leitura da palavra, uma vida de oração. Caramba, você está junto da pessoa que você mais ama, ou da pessoa que mais te ama. Quem te amou mais que Jesus? Que foi ao Calvário por você. Quem te amou mais que Ele? Fala para mim. Não existe, meu irmão. Teus pais podem ter te carregado nos braços, feito tudo por você, te amaram profundamente. Mas Jesus, que entregou a vida, Ele era Deus. Ele deixou a sua glória e veio à terra tomar forma de um homem para se oferecer em sacrifício, tornando-se Ele o maior sacrifício da história da humanidade e o único que verdadeiramente salva. Então, gente, nós estamos aprendendo bastante com o rei Josafá. A princípio, você vê quando ele recebeu a notícia da ameaça da invasão, que já estava se iniciando, os inimigos, que eram muitos, já estavam bem perto, ele teve medo. Uma reação natural do ser humano. Mas ele não alimentou o medo. Se você atentou bem no mesmo versículo, no mesmo instante que ele sente o medo, ele logo começa a buscar a Deus. Ou seja, eu não estou sozinho, não, peraí. Eu não sou uma pessoa largada nesse mundo, Não, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que fala comigo, um Deus que me escuta. O Deus que é o Todo-Poderoso, Ele vai fazer alguma coisa. Observa comigo a partir desse pedacinho, que diz no versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Isso aqui é lindo, irmãos. Quando o povo de Deus está reunido e a unção de Deus desce, é para fortalecer cada um. A pessoa pode estar caída. Quando ela entra no meio do povo de Deus que está louvando, adorando, ouvindo a palavra de Deus, literalmente, irmãos, ela se levanta. Ela se levanta. Muda completamente. Porque não adianta, a princípio, as coisas mudarem fora, se não mudarem dentro da pessoa. Primeiro tem que mudar dentro. Tirar a tristeza, tirar o desânimo. O medo vai embora. Então ele teve medo, mas no mesmo instante ele começou a buscar a Deus. E aí começa, porque no versículo 4 diz que todos se juntaram e no 5 diz, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Primeira postura de estar de pé. Isso aqui tem um entendimento, irmãos. Não é só o fato de ficar de pé fisicamente. Tem gente que está de pé fisicamente, mas moralmente não está. Tem gente que fisicamente o corpo não está, vamos dizer, ainda não foi curado, a pessoa não está, mas moralmente está. Você vê que ele já perdeu o medo. Ele já está de pé. Ou seja, ele já está firme. Pensando de modo diferente, sabendo que Deus vai socorrê-lo. Aí ele vai começar a oração. Versículo 6. E disse, então aqui começa a oração dele. E disse, ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, ou seja, de todos os povos, e na tua mão há força e poder. E não há quem te possa resistir. Olha só, irmãos, como é que ele começa essa oração. Olha a confiança que ele tem em Deus. Olha a força que ele está, o coração dele como está agora. Ele está firme, ele já está firmado nas grandezas de Deus. Ele não está dizendo, Senhor, dá um jeito. Senhor, eu vou tentar fazer alguma coisa. Não, ele não tem mais o medo, ele não está na dúvida. Ele agora ele lança uma oração numa confiança nas grandezas de Deus, no poder de Deus, na excelência de Deus, no poder dominador de Deus. Há cristãos, irmãos, que às vezes, no meio de problemas ou de tempestade, se perdem. A pessoa não consegue contemplar a grandeza de Deus, porque fica presa àquele problema, àquela tempestade. O problema é grande, o problema é grave. Espera aí.
e o Espírito de Deus. E Jesus, que venceu a própria morte. Por isso, irmãos, todo cristão precisa criar isso. Ler um pouquinho da palavra todo dia. É aquilo que Jesus falou, é o pão nosso de cada dia. Precisa servir a Deus com consciência. Todo dia tirar um tempinho para conversar com o Papai Celestial. Vá ao Pai. Vamos avivar a fé. Não vamos perder essa comunhão. Isso para o mundo é loucura. Vocês falam aí com Deus que vocês não veem. Sim, nós não vemos Deus. Por isso vivemos da fé. A fé é isso. É a certeza das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Eu não vejo Deus. Mas se eu tenho certeza que Ele está comigo, então não temo coisa alguma. Eu sei que Ele vai agir. Foi o caso de Josafá. Ele só temeu por um instante. A péssima notícia, a coisa era terrível, irmãos. Se pararem para pensar, um povo numeroso, oriundo, originário de um incesto, esses povos, e eles guerreavam entre si mesmos, mas, no entanto, para ir contra o povo de Deus, contra Israel, eles se uniram. Você vê que diz aqui a palavra, olha só, versículo 1. E sucedeu depois disso que os filhos de Moabe foi um dos filhos, foi o filho mais velho da filha do Ló, que deitou com o próprio pai, uma coisa nojenta, tenebrosa. E os filhos de Amon, o outro filho da caçula. E contra eles alguns outros amonitas. Você vê, eles se dividiram. Mas para ir contra Israel, eles se uniram. O que é isso? Meu irmão. Quando o cristão esfria na fé, quando perdoa a expressão bobeira, o espírito da enfermidade logo junta com o espírito da miséria para tentar atacar juntos. Ou então aquele efeito dominó. Quando um consegue fazer um cristão cair no pecado, o outro vai lá para dar uma falsa alegria. Está tudo às mil maravilhas. Daqui a pouco entram os outros. E aí? Entra a doença, aí entra o fim da família. É assim que vai. O diabo faz isso com as pessoas. Eles se odeiam entre si, mas para destruir um cristão, meu irmão, o diabo tem uma raiva do povo, da igreja de Cristo. Você nunca leu no Apocalipse que o dragão persegue a mulher? A serpente é o diabo que tenta destruir o povo de Deus? Só que o povo de Deus é imbatível quando confia, quando se firma em Jesus Cristo. Meu irmão, Jesus venceu a própria morte. Diga, Ele venceu a morte. Diga, Jesus venceu a própria morte. Meu irmão, o que ele não pode vencer? Foi o que Josafá fez. Josafá está dizendo, Senhor, Tu és dominador de todos os reinos, de todas as gentes, ou seja, o Senhor tem domínio. Aí ele começa a oração, aí ele vai lá na promessa de Deus a Abraão. Isso é fantástico, irmãos. Pastor, o que eu tenho com Abraão? O que você tem? Se eu te levar lá em Gálatas, você vai ver que a bênção que Deus deu para Abraão, Jesus trouxe para você. Não está escrito? Então pronto, meu irmão. Olha como é que o Josafá está orando. Ele agora chega para Deus, Senhor, o Senhor prometeu dar a terra aos descendentes de Abraão. Como é que esse povo vai vir invadir isso aqui? Ou seja, como é que vai destruir a minha vida? Irmãos, quando o cristão peca, você sabe qual é o ponto inicial para recuperar o que já estava no plano do diabo, já estava destruído? A família, a saúde, o arrependimento. O Espírito Santo diz lá, na epístola de João, diz, se dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos. E estamos mentindo, porque não há homem que viva sem pecar. Mas tem cristão que, meu Deus, tem misericórdia. Senhor amado, meu Deus. Mas, irmão, quando o arrependimento é sincero, na epístola diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo. Para quê? Perdoar os pecados. E o que mais? Purificar de toda a injustiça. Agora, depois de ser purificado outra vez, vai voltar a se sujar? Complicado. Então, você vê o que o Josafá está fazendo, Senhor? Tu não prometeste dar essa terra e não deste ao teu povo?
Como é que esses povos inimigos vão vir dominar? Olha como é que ele está orando. Ele está aquecido na oração, para dizer, ele está lá lembrando de promessas de Deus, palavra de Deus. Se vence a guerra é desse jeito, meu irmão, é com a palavra. A oração é com aquela palavra. Senhor, lembra que o Senhor falou isso, isso e isso? Está escrito? Pronto. Então o diabo você não vai levar. Você não leva, você não destrói minha família, você não destrói meu corpo. É lindo demais. A ameaça era violenta demais. Era gravíssima. Chega um momento, aí ele vai orando, discorrendo sobre os cuidados que Deus prometeu ter com eles, com a terra deles. Ele vai ali, Senhor. O Senhor lembra de Abraão que foi teu amigo, o Senhor fez promessas, essas promessas vinham a nos atingir, elas eram para nós, e foi, ele está lá se colocando no lugar dele. E tem cristão que começa no desespero e termina no pavor. E depois a vida continua do mesmo jeito ou até pior. Não, meu irmão. A partir do momento que houve o conserto, é levantar. Você viu que antes dele começar a oração, ele já estava de pé. Ou seja, acabou o medo. Deus vai me ouvir. E Deus gosta disso. De filhos ousados que digam, Senhor, tu és o meu pai. Se o Senhor entregou a vida de Jesus por mim, o Senhor vai me negar uma bênção? Não, não nega. Ele não disse no Salmo 84 que não negará bem algum? Disse ou não disse? Pronto. Então você já tem aquela promessa de Deus. Vai lá, meu irmão. Mas se não colocar no coração é perda de tempo. Como eu digo, tem oração que é blá, blá, blá. Mas às vezes uma oração, meu irmão, curtinha, com o coração tão rasgado, ela sobe, toca o coração de Deus e Deus manda a resposta. É tremendo. E assim foi com Josafá. Mas a ameaça era muito violenta. O problema era, irmãos, não tem expressão que possa classificar o momento, a não ser, o momento era desesperador. Aí quando chega no versículo 12, ele faz uma exclamação em oração e diz assim, ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Olha o que ele vai dizer. Você está com a sua Bíblia aberta? Então lê comigo. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém os nossos olhos... Meu irmão, isso saiu do fundo do coração do Josafá. Isso não foi treinado. Isso não foi alguma coisa programada na cabeça dele. Ele não pegou uma reza escrita, nada, uma oração escrita, nada disso. Ele rasgou o coração, lavou a alma diante de Deus. Mas ele chegou diante de Deus, ele lembrando das promessas que Deus havia feito. Para dizer, Senhor, não saiu da tua boca. Não foi o Senhor que disse isso, pois é nisso que eu estou firmado. Essa é a verdadeira oração, irmãos. Quando a pessoa rasga o coração, não duvida do que Deus fala e diz, Senhor, não é a palavra da tua boca. Aí, meu irmão, a palavra da boca de Deus passa por cima da palavra de qualquer homem. Ou seja, operando Deus, quem impedirá? Aí você vê que quando chega no versículo 12, que ele começa com essa exclamação, ah, Deus nosso, ele termina dizendo, Senhor, não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Onde estão os seus olhos? Se os seus olhos estão presos no diagnóstico, Deus não pode fazer nada por você, porque você não está olhando para Ele. Mas pastor, eu estou clamando, eu estou gritando, eu estou berrando. São olhos espirituais firmados na palavra. Ou seja, aquela promessa de Deus, aquele cuidado de Deus dentro do coração e ninguém tira. Aí Deus vê essa intimidade, Ele diz, crê. Ele diz, esse está crendo. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Sabe o que Josafá está demonstrando aqui? Que acabou o medo completamente e até a preocupação. Ou seja, eu não sei o que vou fazer. Ele disse, não sabemos o que faremos. Quando o diagnóstico é contrário, irmãos. Quando o casamento está sendo destruído. Quando as finanças acabaram e a vida está andando para trás. E aí? Está aqui. Senhor, não sabemos o que faremos, mas os nossos olhos estão postos em ti. Você põe os olhos numa promessa de Deus. Ali você vai começar. É ali que começa a levantar.
Quando você chega diante da palavra, diante do Espírito de Deus, e Deus vê que o teu coração não duvida em momento algum do que está escrito. Como Jesus enfrentou o diabo no deserto e disse, está escrito. Ou seja, a palavra de Deus está no meu coração e na minha vida, então Deus está na minha vida. E ele termina esse versículo dizendo, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu paro por aqui, porque se você está orando para a solução de um problema, mas não tem uma palavra da boca de Deus, você me perdoa, mas a tua oração é vazia. Mas se você tem uma palavra, não apenas na boca, mas que está dentro do teu coração, então pode ter certeza que você já chamou a atenção de Deus. É assim que Deus trabalha. Curve a sua fronte. Pai, muito obrigada. A notícia tenebrosa abalou com Josafá e com todo o seu reino, todo o seu povo. Ele teve a reação humana, teve o medo. Mas não cruzou os braços, não se prostrou, não deixou o desespero tomar conta, não se jogou numa cama, não se trancou num quarto, como muita gente faz, abandonando a vida, fugindo do problema. Logo ele se levantou e já estava de pé, firmado na tua palavra, lembrando das tuas promessas, dos teus cuidados, e começou a orar. Ele não sabia, ainda não sabia o que ia fazer. Ainda não tinha direção para nada. O problema continuava o mesmo, do mesmo jeito, da mesma forma, ainda debaixo da ameaça violentíssima. Mas já tinha orado. Estava orando. E o Senhor deu o descanso da alma dele, tranquilizou, ao ponto de ele sentir paz. E dizer ao Senhor, Senhor, nós não sabemos o que faremos, não sabemos o que vamos fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Pai, como é feliz aquele ou aquela cujos olhos espirituais estão firmados na Tua palavra. Porque tudo passa. O único poder que não passa, que permanece firme para todo sempre e eternamente, é a palavra do Senhor. O Senhor diz, porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. Pai, que coisa linda. E Josafá descansou. E o descanso dele foi tão lindo, tão tremendo, Senhor. O descanso da sua alma. A confiança dele no Senhor o deixou tranquilo, confiante. E num aconselhamento, e numa conversa, ele então decidiu, depois que o Senhor deu direção, porque lá na frente o Senhor vai dar uma direção. O Senhor vai dizer a Josafá e a todo aquele povo, o Senhor disse, não tenham medo. Não tenham medo. Porque essa guerra não é para vocês. Eu tomo essa guerra. O Senhor disse, está aqui na tua palavra. A peleja não é vossa, ela é do Senhor. Como é feliz, Pai, aquele que se apega à tua palavra e tem certeza da obra gloriosa que o Senhor fez. Pai, e dizer que foi louvando, enquanto eles louvavam diante dos seus inimigos. Sim, Pai, o cristão precisa aprender a te adorar diante das dificuldades, das lutas, das pressões, porque o diabo não aguenta a unção que o Senhor derrama sobre aquele que te louva com sinceridade. Pai, que coisa linda. Nosso Deus, muito obrigada por tudo isso que o Senhor está nos mostrando. Pois da mesma forma entregamos, Pai, as lutas ou a luta de cada um no teu altar. É tua hora de entregar e dizer, Jesus, estou entregando minha batalha em tuas mãos. Não aceito mais as obras do diabo, não aceito. Diga, não faço acordo com o diabo. Não aceito o pecado, os erros, a sujeira, e não aceito sofrimento.
eu quero a minha vida em tuas mãos. Diga, Jesus, eu quero a minha vida nas tuas mãos. Amém. Graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Tremendo, não? Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Jesus não merece nem umas palmas de vocês. Misericórdia.